Está começando mais um podcast Conviver em 30, o podcast feito pela Esporte Conviver em 30 minutos. Eu sou o Douglas Marques. Eu sou o Gabriel Galvão. E o tema de hoje é um tema muito legal, que é sobre experiências no esporte. Olha só, experiências no esporte, e para falar para vocês uma visão de praticantes, né? Uma visão, talvez a visão da criança, né? Se você pensasse aí no seu filho, ou de repente até você, quais foram as experiências que você viveu dentro do esporte, positivas ou negativas. Eu acho que é legal a gente pontuar primeiras coisas ruins que a gente viveu, experiências negativas. E depois, o que foi importante pra gente, para que hoje, por exemplo, você joga vôlei, né? Para você que joga vôlei, o porquê. E eu poder falar, eu cheguei aqui, né? Profissional de educação física, hoje eu ensino pessoas, né? Através do esporte. E o que mudou na nossa vida para esse dia chegar. Primeiro eu queria ouvir de você, Gabriel. Como é que foi sua infância no esporte? Eu comecei bem cedo, né? Assim, eu tive muita influência do meu pai, do meu irmão. Então, eu ia pra praia, via eles jogar. Aí... Sempre vôlei. Sempre vôlei. Não, às vezes eles jogavam futebol. Mas nunca foi a nossa praia, assim. Então, eu sempre queria estar dentro de quadra com os dois, desde pequenininho. Então, meu pai foi me ensinando alguns fundamentos e depois eu entrei aqui, na Esporte Conviver. Com quantos anos? Você entrou aqui? Acho que foi com 15, né? Sério isso? Acho que foi com Caramba, 15. Meu, entrou novo. Entrei novo. E depois eu saí e fui jogar pra faculdade, assim. Joguei um tempo e depois parei, assim, mas sempre que eu posso ainda Você jogo, ainda mas tem é mais... contato. Sim. É mais como hobby. Caraca, que legal. E assim, esse contato com o esporte, ele sempre foi positivo desde criança, desde muito novo? Porque o seu pai incentivava ou porque você gostava? Acho que era mais porque eu gostava, assim. Meu pai sempre me incentivou a qualquer esporte. Futebol, enfim, vôlei, basquete também. Chegou a jogar? Não, nunca cheguei a jogar. Ele me incentivava. Ele sempre tinha uma tabela na minha avó, a gente ficava batendo uma bola. Legal. Só que eu nunca gostei, assim, de basquete. Nunca foi minha praia. Não era praia. Não. Até agora, assim. Não é muito, mas, tipo... De uns tempos pra cá que ele me fez ver jogo da NBA, que às vezes ele chega em casa lá e coloca, aí eu fui pegando mais gosto, assim. Mas nunca foi minha praia, assim, o basquete. E eu acho que por isso que eu tenho essa afetividade também. Porque, assim, jogar com seu irmão, com seu pai, é um momento família, é um momento que todo mundo tá presente. Tempo de qualidade ali também envolvido. Exato. Então, pra mim, era como um afeto pelo esporte e pela essa questão da qualidade. Mas sempre foi mais pelo esporte. Show. E você acha que... Quem seria o Gabriel hoje se não tivesse esse contato com o esporte? Sedentário, né? Com certeza. Além de sedentário. Certeza, sedentário, fato. Não tenho contato com o esporte, logo sou sedentário. Mas o que o esporte de fato mudou na cabeça do Gabriel adulto hoje? Eu acho que o esporte inclui muita coisa, cara. Assim, o espírito de equipe que você tem, que às vezes você tem essa... Eu tenho bastante essa liderança, assim, de chegar e pegar... Por exemplo, aqui que tem o Fuster, que é o nosso outro estagiário do marketing. A gente tá muito junto, assim, então quando você pede alguma coisa pra gente, a gente discute, vai lá e faz. Às vezes ele faz sozinho, mas muitas vezes a gente faz em conjunto. Essa questão de pegar na mão e os dois, a responsabilidade ser dos dois. Que sabe? você acha que foi desenvolvida através do esporte? Sim, com certeza. Porque no esporte, principalmente no vôlei, o vôlei é um jogo coletivo, sabe? Então você precisa do outro para ganhar. Você precisa do outro mais do que outros ganhar. Esportes coletivos, eu acho, né? Sim, muito mais, assim. Porque no basquete e no futebol tem a jogada individual. Sim, ali. Se você tem dois caras melhores tecnicamente, às vezes esses dois fazem a diferença no jogo. Exato. E você nem participa.
Exato. E no vôlei, não. No vôlei, um tem que receber, o outro tem que Sim, passar. cada um tem sua função e todas são importantes. E se você não faz bem a sua função, você acaba meio que arruinando a função do outro. Assim. Isso no esporte competitivo, gente, não no esporte de formação. É bom Sim, lembrar. mas acho isso. que o que muda é o grau que isso acontece, né? Porque assim, Sim. dentro do esporte de formação, também tem os momentos ali que eu preciso ser um pouco mais líder, Sim. que eu preciso incentivar, que eu preciso apoiar, que eu preciso abraçar de fato meu colega, né? Ajudá-lo a alcançar o resultado que é esperado pelo professor, enfim, a atividade que está sendo feita ali proposta, também precisa um do outro, né? Acho que alcançar o êxito não significa competir em alto nível, é só o alcançar o êxito, né? O dar certo, fazer acontecer. Show de bola. Eu queria saber, assim, a minha infância com o esporte, ele foi assim, na rua era de um jeito, né? Na escola era completamente de outro. Eu tive a experiência, você é mais novo, mas eu tive a experiência da rua. Eu joguei bola na rua, eu brinquei na rua. E isso foi legal, sabe? Eu lembro dos meus vizinhos. Poxa, eram momentos assim muito legais, as brincadeiras, você desenha a amarelinha virando a esquina, dobrando a esquina na rua. Então, o envolvimento com a atividade física era de forma lúdica, era na brincadeira e ali totalmente autodidata. Nós, sem interferência nenhuma do adulto, né? Meus pais não me levavam em clubes. Né? Eu fui começar a treinar futebol, eu já tinha 13, 14 anos, né? Acho que acredito que 13, 14 anos. Então, assim, o resto foi de rua, foi de brincadeira, de prédio, de ambientes de convivência, assim. Só que na rua eu ainda era acolhido muito, né? Eu fui uma criança tímida, né? Eu fui uma criança mais introvertida, então eu tinha poucos amigos. Meu irmão, que é 11 meses mais novo que eu, ele era mais sociável, ele batia papo com todo mundo, era mais ou menos o que eu sou hoje. Ele era mais influenciador, bagunceiro, adorava empinar pipa, então assim, ele ficava... ele era mais popular e eu era sempre fui muito mais reservado. Na rua, então, a gente tinha uma amizade com as crianças e tudo mais, a gente ia, uns gostavam de empinar pipa, outros de futebol, eu ficava com os que gostavam de futebol, meu irmão com os que gostavam de empinar pipa, e sempre foi assim. Mas na escola isso foi diferente, porque o ambiente escolar que eu estudei, ele era muito seleto na relação das crianças com o esporte. Então, aquelas crianças que eram mais reservadas, mais introvertidas, elas iam ficando de lado mesmo, né? A não ser que tivesse uma mudança de posicionamento da própria criança, não existia um processo de acolhimento para fazer com que aquela criança se sentisse parte do processo ali e fizesse a atividade. Como é que foi a sua experiência na escola? Eu sempre participava de tudo, né? Na educação física eu sempre participei, assim, era a melhor aula de todas. Né? Só que a realidade é outra, né? Da sua época já tinha menos gente participando da aula, né? Na minha era metade da sala que participava só, entendeu? Era muito pouco. E era metade do futebol, então era muito difícil a gente conseguir jogar vôlei ou jogar basquete, ter esse incentivo, sabe, do professor. Você é bom em tal coisa? Então vamos desenvolver, sabe? Não tinha, era mais futebol. Não. O meu ensino médio, ele foi só futebol também, não tinha espaço para outra coisa. Às vezes rolava o vôlei também, né? Não, rolava de vez em quando, mas os caras não tinham empolgação pra jogar. Eu lembro dos meus amigos também, quando era vôlei, todo mundo cornetava e não queria fazer aquilo, né? Jogava, se divertia pra caramba, mas não queria. Não, quando tinha era legal, era muito legal. Então. Mas entre o futebol e o vôlei, todo mundo queria o futebol sempre. E eu era até um deles também. Chegou um momento que
quando tinha vôlei a gente curtia, mas o que a gente queria mesmo era o futebol, né? Às vezes quando rolava quadra molhada, tênis limpinho, aí a gente meio que falava, não, deixa quieto, vamos jogar o vôlei mesmo. A quadra de vôlei tá seca, a gente meio que pulava. Mas assim, em condições normais era futebol, bora pro futebol, velho, bora pro futebol. E isso, assim, na adolescência mudou, mas acho que mudou muito por conta do meu posicionamento, sabe? Eu comecei a querer me envolver mais, a me posicionar de forma mais ativa. Eu acho que se eu tivesse tido mais cedo professores engajados em me inserir no esporte, mais a proximidade dos meus pais, talvez, com relação a apoio e incentivo para que fosse feito que eu fizesse uma modalidade. Acho que eu teria tido, como que eu posso dizer, mais oportunidades dentro do esporte. E talvez eu teria sim hoje teria tido uma vivência muito maior do que quando eu entrei na faculdade de educação física, por exemplo. E a minha experiência dentro do esporte ela era muito rasa, né? E eu fui aprender e me desenvolver dentro da faculdade e aqui na Esporte Conviver, onde eu tive contato com todas as modalidades. Muitas delas eu conheci aqui na Conviver. Então, assim, eu acho que vale essa experiência, né? Tem crianças que não... Tem adultos que hoje não gostam de esportes porque não tiveram incentivo, apoio, estímulos quando novos. E as crianças que estão aí hoje? Exato, tem menos apoio ainda, cara. Menos apoio. Porque o foco mudou, né? Acho que hoje é o inglês, é o espanhol. Hoje é mais o foco intelectual, né? Muito. A robótica. Não, vou pro meu filho para fazer robótica porque é o futuro, porque é isso, eu vou colocar na inteligência artificial, ele tem que fazer um curso disso. Eu vi que tem até tem uma empresa aqui em São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou fazer até uma propaganda deles aqui. MBA Kids chama. Não conheço. É de empreendedorismo para crianças, velho. Caraca. Não, é assim, é muito louco. Que legal. Tipo, você fala, caraca, sim, que top, velho. E são várias dinâmicas de designer thinking. Tem tudo, sabe? É animal. Só que assim, talvez nós deixamos de olhar para a atividade física e para o esporte como algo essencial. E aí existe um risco para isso, um risco de saúde pública até. Porque aí você tem cada vez mais índices ridículos, como a cada 10 adolescentes, 8 são sedentários. Olha que número expressivo. A cada 10 adolescentes, 8 são sedentários. Uhum. Aí você pega um período desse de pandemia, onde você parou a atividade física de maneira geral para todo mundo, né? Acho que pouquíssimas foram as pessoas que mantiveram o nível de atividade física muito regular dentro de casa, né? Isso é difícil, você não tem motivação. A mãe também no home office, porque sempre estende o horário home office. Exato, trabalhar de home office não é um trabalho que você fala, eu trabalho menos de home office. Não, trabalho de home office você trabalha mais do que se tivesse presencial na empresa mesmo. Mas assim, o ponto que eu quero chegar talvez nós estamos deixando de lado o esporte sem perceber que o esporte não é só mais uma atividade. É sim hoje uma maneira da gente manter a nossa saúde em foco, né? Manter a nossa saúde, nossa qualidade de vida em primeiro lugar. E aí eu simplesmente abro mão disso, né? E a criança acaba ficando sem estímulo nenhum, cresce um adolescente sedentário, um adulto sedentário. E qual a expectativa de vida que ela vai querer? Porque exatamente. Tem a opção de ampliar a expectativa de vida. É só você se cuidar não só intelectualmente, mas também da parte física. Sim. Não existe alguém que chegou a 100 anos só sem fazer nada, entendeu? Não. O cara com certeza fez alguma caminhada, foi caminhar no parque. Exato. E se você tem esse incentivo no esporte, ao invés de ser uma caminhada chata, uma caminhada... Ela passa a ser prazerosa porque você encara de uma maneira diferente. Nossa, não tenho que ir lá fazer aquilo, né? E é normal. Nosso cérebro, o que ele puder economizar de energia, ele vai economizar.
Então é normal que entre comer uma besteira e fazer uma dieta, comer besteira é mais fácil, é mais gostoso, é mais prazeroso. Uhum. Imediatamente falando, né? Sendo muito imediatista. Para criança a mesma coisa. Ficar em casa, no celular, no videogame, Muito mais cômodo. é muito mais gostoso, né? Entre aspas, muito mais gostoso do que ir pro futebol, pro basquete, pra natação, fazer o exercício, fazer atividade online, em casa mesmo, mas fazer. É muito mais difícil. E nós pais precisamos, além de ser exemplos, de opa, vamos lá, vamos incentivar, filhão, vamos fazer, vamos lá pra pracinha, correr, vamos caminhar, sabe? De vamos embora. Se não for por você, que seja pelo seu filho, que seja pela sua criança. Mas o incentivo ele precisa acontecer, né? O seu filho, a gente falou disso no podcast sobre referências positivas no esporte, né? Sim. Ele precisa ter uma referência, seu filho precisa ter uma referência. E não existe referência mais forte Porque o pai e a mãe. do que o pai, a mãe, o irmão, alguém com... ser pai, ser mãe, né? Não significa... É quem cuida, né? Quem tá junto com a criança e que vai falar, opa, vamos lá, filho, a gente precisa fazer uma atividade, vamos embora, vamos fazer. Leva a criança, vai pro parque, vai andar de bicicleta, vai fazer qualquer coisa que envolva o movimento. Vamos dançar em casa, na uma sala. atividade que ela goste. Arrasta. Não precisa ser. Acho que esse é um ponto fera. Qual é a melhor atividade? Aquela que você curte. Qual é o melhor horário para fazer? Aquele que você pode. É simples. As pessoas que complicam. Cara... Não precisa ter um horário fixo para aquilo. Qual horário que você vai fazer? O que você conseguir fazer. Uhum. O que você tem que focar é preciso fazer. Preciso fazer uma atividade. Eu preciso me movimentar com meu filho. Quando? O dia que der. Ah, mas é porque eu não posso nenhum dia. Tenho certeza que pode. Em algum momento você pode. Uhum. Aí entra prioridades. E acho que a gente precisa olhar, assim como nós olhamos para o curso de inglês, para o MBA empreendedorismo, para o curso de espanhol, para a provinha do vestibular, como prioridade, eu tenho que olhar para a atividade física, para o esporte, para o movimento, como prioridade. Uhum. Eu não posso olhar para isso e falar só, isso aí é luxo. Faço depois. Depois eu faço. Não deixa para depois. Se você deixar para depois, você vai acabar não fazendo. Se você não fizer, você tá de brincadeira. Eu tava esperando por isso. Eu senti, por isso que eu falei. Eu tava quase falando. Vou falar, a gente tem que ficar de olho, porque hoje não tem. Aliás, tem. Não, claro que tem. A buzina, ela tá aqui. A buzina tá aqui a postos. Ela tá aqui. A gente tem ainda tempo? Tem. Opa. Aí, show. 10 minutinhos. Tempo Conversa sobra. rende. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Gabriel. Por que você acha que as crianças hoje... A gente recebe muitas mensagens aqui, ou às vezes até o pai fala, meu filho não gosta de esporte. Nós temos 3 alunos, 3 irmãos que entraram. Eu tive o prazer de fazer o fechamento, a matrícula desses 3 alunos. E a mãe me disse assim, a minha filha, são 2 meninas e um menino. A minha filha quer muito fazer ginástica rítmica, quer muito. E os meninos não gostam de nada, ela me falou. Aí eu falei assim pra ela, os meninos não gostavam de nada. No passado, isso é passado. Porque eu tenho certeza que o que eles não gostavam, ou o que eles não gostaram, foram as experiências que eles viveram dentro do esporte. E não o esporte. Porque todo mundo viveu coisas negativas dentro disso. E o que eles não estavam mais afim eram dessas experiências negativas. Por quê? Porque o menino é tímido. Muito tímido. Aí ele entra lá numa escolinha e chega lá, o professor nem recebe o aluno. Não dá atenção. Vai lá, já vai pra fila lá, vamos lá, correndo, vai, pulando. Ele não apresentou pra ninguém o aluno. Ele nem se apresentou para o aluno. E o aluno tá lá tímido.
olhando para um lado, olhando para o outro, apreensivo, meu Deus, não conheço ninguém, um ambiente novo, nunca fiz futebol. Aí o professor dá um grito com ele, vamos ter que fazer, olha, o chute é de chapa, não é de bico, não pode pôr a mão na bola. Já... Essa criança entra em um... Eu me imaginando, Não, né? eu ia sair na hora. Eu entro num colapso de, meu Deus, que é isso? Onde eu tô? Não quero mais isso aqui. Quando que essa criança vai falar, eu quero voltar pro esporte, eu quero fazer o esporte, eu quero praticar? Não vai. Não vai. Ele vai dizer, não gosto, esporte é chato, esporte é ruim. Então, assim, o seu filho não é que seu filho não gosta de esporte. O seu filho não gosta das experiências que ele viveu dentro do esporte até hoje. E foi isso que eu disse para essa mãe. Aí ela falou, quero ver. E aí nós matriculamos os 2 meninos, então, para fazer ginástica artística. Eles entraram, e olha só que louco, né? O que é um trabalho de inclusão? Tinha tudo para não curtir, se a gente fosse pensar intuitivamente. Eram os únicos meninos da turma, uma turma cheia de meninas, eles eram os únicos meninos, uma modalidade nova, 2 professoras, tudo para dizer assim, eles não vão achar legal, não vão curtir, não vai... Mas aí a gente fez todo um trabalho, sabe, de fazer os meninos realmente se sentirem acolhidos ali dentro, de se sentirem pertencentes àquilo ali, de falar, uau, tô aqui, meu, que legal, isso aqui faz parte, faço parte disso aqui. E aí você vê os meninos dando risada, vindo pra aula mais animados que a irmã. Eu vi quando eu fui fotografar os 2. Mais animados que a irmã, que tava muito afim. Então, assim, são as experiências que eles viveram. Sim. Né? Por isso que eles saíram disso. E a pergunta que eu ia te fazer é, por que você acha, além disso que eu falei, né, das experiências, por que você acha que as crianças dizem isso, não gostam de esportes? Acho que com certeza que são más experiências que a gente vive, assim, na educação física escolar, cara... Uma má experiência atrás da outra, né? Uma má experiência atrás da outra. A educação física escolar é mais ou menos assim, para você pai que não sabe como é a educação física escolar do seu filho, que é muito tímido. É tortura. É tortura. E eu falo que é tortura porque nós fizemos uma pesquisa com os alunos de educação física de um colégio parceiro nosso. Uhum. E você recebe, assim, a grande maioria dizem assim, que nota você dá para educação física? Acho que não era nem nota, era como é a sua experiência na educação física. Aí tava lá, é boa, é ruim, péssima, excelente. A maioria coloca ali de boa para excelente. Mas existe um grupo que colocou péssimo. E aí quando você... Como é? Ninguém fala comigo, eu não consigo participar de atividade nenhuma, ninguém me inclui, eu me sinto só, eu tento participar da atividade, me zoam. É isso. Sim, total isso. Você, pai, você iria num lugar que você não se sente acolhido? Você não iria, cara. Silêncio da morte aqui. Eu não iria, eu não vou. Se eu não gosto do lugar, não vou. Não. Entendeu? Só que... Se você tem a opção, né? Exato. Que a criança não tem, né? A criança não tem. Ela tem que ir, né? Você vai eu tenho que ir pra escola? Tem. E a educação física? Tem. Exato. Ela vai. Aí às vezes... Só vai acumulando experiências negativas. Negativa. E aí se forma uma crença. Esporte, a gente já falou disso, né? O que constrói as nossas crenças? As experiências que a gente vive. Então, negativo. Que crença que eu formo? Uma crença negativa. Que eu não sou boa, que eu não sirvo para um determinado esporte, exato, que eu sou péssimo, que eu sou péssima, que eu só atrapalho. Aí um amiguinho vira e fala, poxa, meu, você é ruim demais, cara, você tá atrapalhando o jogo. Reforço negativo. E quando você é criança, você não tem noção. Não é culpa do moleque falar isso. Porque é uma tradição. Ele é uma herança que vem de você, exato, papai e mamãe. É uma tradição. É louco? Por quê? Porque em que momento? Para pensar assim. Em que momento eu parei para perguntar pro meu filho ou para ensinar o meu filho como deve ser o comportamento dele com relação
aos demais? Você nunca parou. Nunca. Nunca. Exato. É louco. E é uma reflexão para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Qual foi a última vez que você virou para o seu filho, que já tem aí 10, 11 anos, em 11 anos, qual foi a última vez que você virou para o seu filho e falou assim, filho, na escola, quando acontece isso e isso, quando você vê, filho, uma outra criança com muita dificuldade em fazer determinada coisa, qual é o seu comportamento? Olha que louco, olha que forte que é isso. Qual foi a última vez que você virou para o seu filho totalmente comunicativo, extrovertido, participativo, ativo? Qual foi a última vez que você virou para o seu filho e falou assim, filho, quando você vê uma situação assim e assim, quando você vê uma criança mal, não querendo participar de uma atividade porque ela não se sente capaz de realizar, o que você faz? Qual é o seu comportamento? A maioria vai falar, porque ela é ruim, mamãe. Que não dá pra jogar Talvez com o moleque ela. nem parou não pra para. pensar. E aí, se ele for trabalhar em retrospectiva, ele vai dizer pra você, muito provável que ele diga assim, não, tem uma menina lá que é muito ruim. Tem um menino lá que é muito ruim. Eu odeio quando o professor me coloca pra jogar com tal pessoa, porque ele é muito ruim. E aí você... A gente foi assim. Exato, eu muito. Foi assim. E aí, e hoje, como educador, como alguém que está de frente querendo mudar essa cultura, eu sei que o pilar principal são os pais. É a forma como você educa, né? Ou são os professores também, não isento. Mas o papel da escola é escolarizar. Escutei isso ontem. Isso é muito forte. O papel da escola é escolarizar o seu filho. Tipo, é conhecimento. Só. Educação é com vocês, pais. Eu educo meu filho. A escola escolariza o meu filho. A escola tá lá para ensinar disciplinas escolares, exatas, humanas, barará, português, matemática, história, geografia, artes. Atividades na educação física. Educação física. E ponto. E dentro disso existem valores educacionais importantes? Sim, show de bola, e que são inseridos na grande maioria das vezes. Porém, o trabalho de educação, ele tem que ser feito em casa. Esse papel não pode ser o papel de um professor, tem que ser o nosso papel, né? O papel de pai, tô falando aqui como pai. E aí talvez e a gente precisa começar a conversar mais com os nossos filhos. Como é que é a sua aula, filho? Como você é na sua aula? Como é que você poderia ser melhor na sua aula? Quem tem muita dificuldade na sua aula? Olha que pergunta. Você tá ajudando Olha que pergunta. Quem tá com dificuldade. Filho, quem que tem dificuldade lá na sua aula de educação física? Quem tem dificuldade na sua aula de português, filho? Você conhece alguém que tem dificuldade? Poxa, pai, eu conheço. Tem um menino lá no fundo, meu. Acho que ele fica assim pra enxergar, sabe? Se curvando pra frente. E toda vez que o professor apaga a lousa, ele não terminou de escrever. Caraca, e você acha que você pode ajudar ele, filho? Qual foi a última vez que você, pai, se questionou e questionou seu filho com relação a isso? Você pode ajudar? Você poderia ajudar? Você conseguiu ajudar? Como você ajuda as pessoas lá na sua escola, filho? Como você ajuda as pessoas no futebol, filho? Eu não sei responder. Juro. Eu não sei. Você vai falar, como é que você ajuda alguém no vôlei, Gabriel? Não sei. Porque isso não é consciente. Acho que a única coisa que eu sei ajudar é dar um apoio moral, um incentivo. Então, mas às vezes... Quando você vai lá, erra o ponto, vamos lá, tudo bem. Mas tem gente que não percebe e não faz isso. E o quanto isso influencia. Exato. Ou será que só isso que você faz já seria suficiente? Só o vamos lá, tá tudo bem? Talvez não. Talvez se a gente fosse parar pra analisar, poxa, mas você não sabe fazer, Gabriel? Vamos lá, eu te ensino. Olha só como é diferente. Não é só bora lá, tá bom. Você errou, né? Tá bom, beleza. Talvez a pessoa esteja ali assim, caraca, eu errei, putz. E o Gabriel tá sendo tão bonzinho, eu tô errando toda hora aqui. Aí o Gabriel vira e fala 2 vezes,
Tá bom, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Na quinta vez, o seu tá bom já é um tá bom... Não, Tá bom morno. é automático. É um tá bom morno. A bola vai chegar, você já vai estar assim. Tá bom, não tem problema não. Então acho que a gente pode ajudar mais. Sim. Você pode ajudar mais, o seu filho pode ajudar mais, mas ele depende de você. Você precisa começar a ter um olhar diferente para que o seu filho também tenha um olhar diferente para com esse apoio e essa ajuda e esse comportamento que ele tem dentro e fora das quadras. A primeira vez que a buzina soa aqui na frente das câmeras. Nossa, e do lado do microfone. Não, acabou com a cápsula do microfone. Deve ter feito um barulhão tremendo aqui. Show! Gente, muito obrigado de verdade. Se você curtiu esse podcast aqui, se você curtiu esse novo episódio, compartilha com outras pessoas. Mostra para outros pais como eles podem ajudar os filhos também. Faça isso não por você, mas pelas outras crianças, pelos outros pais, porque eu acho que todo mundo precisa minimamente parar para refletir sobre isso. Se você curtiu, deixa o seu likezinho aí, se estiver no YouTube principalmente. Claro. O seu comentário é muito, mas muito importante pra gente. Para que a gente tenha um norte, para que a gente tenha um termômetro aqui, se o nosso trabalho está sendo... Se o nosso tempo está sendo investido de uma maneira positiva, se isso está impactando de maneira positiva no desenvolvimento do seu filho. Se isso está te ajudando. Também. Se isso está te ajudando, se não estiver te ajudando, como nós poderíamos ajudar, né? De repente a gente está trazendo conteúdos que, poxa, é legal a ideia, mas a dificuldade não é essa, eu preciso saber o como, o detalhe, enfim, não sei como vocês gostariam de ser ajudados. Eu sei que eu estou aqui disposto a ajudar e meu time também. Se tem uma coisa que a gente faz é querer fazer isso aqui com todo amor e carinho, né? Nós estamos dando o nosso melhor. E a gente conta com o apoio de vocês sempre. É isso aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.